Pessoal, aqui é o Rodrigo Lozano da Inteligência de Negócios. No vídeo de hoje, vou trazer algumas das novidades do ClickSense versão setembro de 2020. Como a maior parte dessas novidades está no SaaS, eu estou já logado aqui no nosso tenant e vou demonstrar para vocês aqui, tá? A primeira delas é o Insight Advisor, ou na tradução em português aqui ficou perguntar às ideias, né? O que é isso? Você vai nas suas aplicações que você tem interesse de explorar a partir de ideias diretamente aqui na capa do Hub através de linguagem natural, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma aplicação minha de vendas que eu determinei que ela pode ser acessada pelo Ideias. E aí na rondana de configuração dessa aplicação você habilita esse recurso. Você diz aqui que essa funcionalidade de ideias pode ser usada com os dados dessa aplicação. Tá? Feito isso daqui, lá no Hub, na tela inicial, você vai perguntar ao Ideias. E aí ele te retorna aqui alguns recursos que você pode usar ou já começar a escrever. Por exemplo, eu quero saber quais aplicativos estão disponíveis para usar o Ideias. O Vendas eu já mostrei para vocês. Eu tenho um outro aqui de cobrança, que também tem esse recurso. E aí, por exemplo, se eu quiser informações sobre o Vendas, né? Ele vai me trazer aqui, ó, o que você quer explorar das medidas que você tem disponível para calcular. Por exemplo, tá? Essa é uma situação. Uma outra situação, eu posso escrever, inclusive em português, tá? Ele está mais preparado para o inglês. Eu vou escrever em português, ele vai usar a semântica, né? Por exemplo, mostre as vendas por categoria. E aí ele vai usar desses aplicativos que estão disponíveis aqui, que a gente habilitou ideias, e me dá uma sugestão de visualização de vendas por categorias, ó, diretamente na capa, né? Isso é interessante porque eu posso explorar aqui situações analíticas de N aplicações diferentes, né? Se eu chamar aqui dimensões e medidas disponíveis, né? Por exemplo, eu quero saber aqui por cliente como é que foi a quantidade que eu vendi, ele pode me sugerir aqui um outro gráfico, tá vendo? A quantidade de vendas por cliente, né? E traz aqui um detalhamento e eu posso mandar explorar esse aplicativo para acessar ele como um todo e o ideias do aplicativo, né? Aí fica exclusivo desse aplicativo aquela parte de inteligência aumentada, né? Que a Click já tinha construído, essa parte de ideias aqui. No aplicativo, uma outra novidade também, tá? Aqui a Click na tradução ficou como modelo lógico, tá? Na verdade, o texto original é Business Logic, tá? Como que funciona esse modelo lógico aqui? É um recurso bastante interessante para análise exploratória do usuário, tá? Inclusive usando aí combinado com o Insight Advisor, que eu acabei de demonstrar. Por quê? Você determina, você pode configurar qual que é a melhor situação exploratória para a linguagem natural, para o uso do NLP, da inteligência aumentada aí do Insights, né? Por exemplo, aqui nos campos e grupos, ele já mapeia automaticamente uma boa parte, né? Mas você pode vir aqui e criar os seus grupos, né? Por exemplo, vou falar que eu quero criar aqui um grupo de dimensão baseado em drill, por exemplo, baseado em localidade, etc. E aí eu posso escolher o que eu quero nesse drill. Eu quero a classificação de custo, eu posso usar como item mestre ou não, né? Vamos usar como item mestre, porque se ele for editado ele vai ser trabalhado depois, o produto, e quero a categoria, por exemplo. Então eu seleciono esses itens para cá, né? Mando criar esse grupo drill, e quando a gente voltar na parte de ideias, se eu for aqui nos itens mestres, ó, ele vai jogar para mim os campos que eu escolhi lá nos meus grupos, tá? Então, só voltando aqui no modelo lógico, para vocês perceberem, eu já tinha criado um outro grupo de localidade, e agora eu criei esse grupo de drill, né? Então, esses dois grupos aqui que eu customizei, são os que estão disponíveis ali para eu poder explorar na parte de ideias do aplicativo, né? Por exemplo, se eu criar um outro aqui, ó, baseado em medidas apenas, né? Vou chamar esse aqui de medidas customizadas, por exemplo. E aí eu escolho quais medidas eu quero explorar, ó.
mais uma vez volto no ideias. Se eu for me basear nos itens mestres, as medidas que eu escolhi estão aqui, né? E aí tem a parte avançada aqui do explorador de ideias, né? Além do tradicional que a gente já fazia, né? Por exemplo, eu quero saber por cidade como é que está a quantidade de clientes, né? E ele dá uma sugestão. A parte de escrita de linguagem natural também está bem mais evoluída, tá? Tem até um exemplo aqui, ó. Veja que ele força o exemplo em inglês, porque a ferramenta é preparada para esse idioma, né? Se a gente olhar aqui a lista dos que já estão nativos, ó, ainda não aparece o português, mas como eu disse, pela semântica, ele consegue muitas vezes achar o que você está buscando, né? Se eu colocar, por exemplo, show me, custo é o indicador mesmo, né? O nome do indicador ele pode manter em português. Show me custo em São Paulo, por exemplo. Ele vai fazer a análise combinando aqui o que eu pedi e me dá sugestões exploratórias para usar essa exploração visual a partir da descrição que eu pedi para ele de uma maneira bem mais sofisticada, aqui, bem mais arrojada. Essa é uma parte que avançou bastante aqui do produto. Tá? Muito bem, gente. Tem outras funcionalidades, né? A parte, por exemplo, de melhorias visuais, né? Então deixa eu colocar aqui para ir para a pasta e a gente vai mostrar aqui algumas das melhorias visuais. Então aqui a gente pode observar o gráfico de linhas e o gráfico de barras, ele tem uma linha de referência da dimensão, tá? Eu forcei aqui duas situações, ó, só para aparecer a linha, né? Forcei uma data em 2010 e uma outra data em 2012, né? Vou mostrar aqui para vocês a propriedade. Na parte do complemento, ó, você já tinha algumas situações em linha de referência, agora você tem a linha de referência da dimensão, né? Onde eu forcei aqui duas linhas de referência aí para agregar mais potencial ao indicador, né? Como eu comentei, isso também aparece no gráfico de barras, tá? Então estou selecionando aqui um gráfico de barras, vocês podem ver aqui a mesma propriedade para poder explorar. Um outro recurso, que na verdade ele já era de certa forma acessível, né? É a dimensão animada, mas ele era exclusivo do GeoAnalytics. Você tinha que usar o objeto do GeoAnalytics aqui para criar o Animator, né? Agora ele vai aparecer aqui nas extensões da própria Qlik, no Dashboard Bundle. Você tem aqui um objeto de animação, né, que ele faz a troca dinâmica da filtragem da sua dimensão, tá? Por exemplo, eu vou escolher aqui por ano e aí eu vou colocar aqui como que eu quero que essa animação ocorra, né? Por exemplo, ele explica aqui que o tempo que ele vai executar. Vou falar que eu quero que ela seja agregada em loop e pode mostrar o label e o que ele está filtrando, né? Então quando eu der o concluído aqui, eu dou um play, ele vai fazer a filtragem por ano para a gente, né? E o tempo de execução desse filtro é configurável, né? Pode ser meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, aqui ele está fazendo a cada 2 segundos, né? Ele vai aplicando os filtros para a gente de maneira interativa. Tudo bem? Vou pausar aqui, vamos limpar o filtro. Um outro recurso bastante interessante, aí falando também de Advanced Analytics, né? O QlikSense, não a versão SaaS, a versão Privacy, ela já tem integração com Python e R há algum tempo, desde 2018, se não me falha a memória, né? E agora é possível usar o algoritmo de caminhos, que faz um cluster, diretamente na fórmula da sua medida, né? Por exemplo, no gráfico de dispersão, para mostrar um cluster, né, que faz mais sentido, você pode criar a sua expressão de caminhos. Eu tenho uma expressão criada aqui, mas só para vocês verem, ó, a fórmula, né, que é interessante, né, de você poder explorar. A função, né, de caminhos, ela vem dentro da fórmula para você poder criar a sua distribuição do cluster, né? Você pode usar algumas propriedades de caminhos aqui para fazer
essa função, né? Lógico que vale consultar o help. Aqui eu fiz um mais simples, né? E eu vou mostrar um outro aqui, ó, usando o algoritmo que eu já tinha integrado com o R, né? O objetivo é fazer a clusterização dos seus dados, né? Então aqui eu vejo o agrupamento deles, né? A classificação por grupos, né? E também a visualização em cima da dispersão, né? Que tem o objetivo de quebrar em 2 eixos o indicador e mostrar para a gente o comportamento do nosso dado. Em linhas gerais, essas são as melhorias significativas, gente. É interessante ver o caminho que a Qlik tá tomando aí em relação à parte de linguagem natural, a parte de inteligência aumentada, né? E a evolução do ClickSense tem sido bem intensificada e bem interessante para os usuários de negócio fazerem as suas descobertas. Muito obrigado por assistir o vídeo inteiro e acompanhe o nosso canal. Um grande abraço.